Olá, galera. Bem-vindos ao Slowcast. Meu nome é Lucas. Meu nome é Matheus. E nós somos dois irmãos aqui bastante interessados pela vida, pelo conhecimento, lemos bastante, gostamos de conversar sobre um monte de coisa e achamos que valeria a pena conseguir passar isso também para vocês e, quem sabe, encontrar aí do outro lado alguém que se interesse. Bom, vamos apresentar um pouco sobre cada um de nós. Nós depois mostraremos um pouquinho sobre o porquê também desse nome, que é um nome bastante curioso. Mas vamos falar um pouquinho sobre nós. Quem é você, Matheus? Bom, pessoal, meu nome é Matheus, como já foi dito, tenho 27 anos. Estou no último semestre de Química na Unicamp, então brevemente vou pegar meu diploma. E eu sou uma pessoa que gosta de ler e escrever de tudo o possível. E Lucas, quem seria você? Bom, meu nome é Lucas, né, como vocês já ouviram, Lucas Guide. Tenho 29 anos, já estou quase na casa dos 30, né? Já estou fazendo quase isso. E eu sou professor de geografia, cara. Acredite ou não, mas eu gosto muito dessa ciência, sou formado nisso também fiz na Unicamp, já terminei o meu mestrado também. E atualmente sou professor de ensino médio e curso pré-vestibular, né? E, bom, passando agora um pouquinho para o intuito desse podcast, acho que é um nome curioso, acho que vale a pena explicar esse nome. Esse nome, Slowcast, esse prefixo slow, ele traz a conotação de um movimento cultural, né? E esse movimento cultural chamado movimento slow é um movimento cultural que nasce na Europa, lá na Itália, na década de 80, lá na segunda metade da década de 80, com um protesto de alguns jornalistas, né? Tem um jornalista chamado Carlo Petrini, que é um jornalista italiano que escrevia sobre alimentos, sobre vinhos, né? Sobre toda essa cultura italiana. E aí ele fez um protesto grande lá quando tentaram abrir uma rede do McDonald's, lá no centro histórico de Roma. E aí para ele foi a gota d'água, ele já estava envolvido já com toda essa discussão sobre o avanço do fast food, enfim, e aí, discutindo sobre isso, ele resolveu fazer um protesto, caracterizou o seu protesto como slow food, em contrário, né, ao chamado fast food, e daí foi, cara, esse movimento começou a crescer, não só o slow food, ganhou vários adeptos, enfim, se espalhou pelo mundo, e desde então esse movimento slow começou a ser conhecido, começou a ter várias derivações para diversos outros slows. Você acabou vendo alguns aí, Matheus, para poder falar para o pessoal? Não, o engraçado é que esse movimento não é um movimento novo, né? Em 1988, então a gente está em 2019, faz 31 anos que já existe esse movimento. 31 anos. E chegando como o slow mesmo no Brasil, está chegando recentemente, mas outros países já chegou faz tempo, e o povo já é uma filosofia, inclusive, que esse movimento dita mais como que o tempo é a chave diante de todas as correrias do nosso dia a dia. E aquela linha única, né, que parece que tem que seguir exatamente daquela maneira. É um movimento que busca muito mais o equilíbrio de você com as pessoas ao seu redor e com a sua rotina. Isso tem uma série de ganhos que a gente vai conversar mais pra frente. Mas, por exemplo, o slow food, que é por onde começou esse movimento, ele prega que você tem que preparar os seus alimentos da maneira mais saudável possível, ou seja, você para, você cozinha, você usa, vamos falar assim, matérias-primas sustentáveis. Os ingredientes do próprio local, né? Em vez de ficar comprando esse produto já que viajou, sei lá quantos quilômetros para chegar até aí, né? Que hoje é engraçado, né? Às vezes você vai fazer uma salada, você compra um tomate da Itália. É engraçadíssimo isso. As cadeias globais, cara, se estendem pelo mundo inteiro, então em alguns momentos você não sabe mais de onde vem, qual é a origem desse tipo de vegetal, esse tipo de legume. Então, esse slow food cai nisso, né? Volta de novo a tentar pensar na cultura da culinária local, cozinhar, fazer o próprio alimento, sabe? Evitar comprar essas coisas prontas, que facilitam a vida, mas ao mesmo tempo também compromete um pouco a saúde, enfim. Pois é, porque comer é uma atividade rotineira, e você faz isso muito mais do que 4 vezes por dia. Então, você acha que você poderia economizar tempo nisso, né? Você vê isso como uma perda de tempo. Mas não. Você acaba não percebendo, mas você comer alimentos saudáveis, você se alimentar a sua família de uma maneira saudável, tem todos os efeitos positivos na vida sua e de quem você gosta, né? E o Brasil, de alguma forma, claro, nós estamos inseridos dentro da chamada cultura ocidental, né? Dentro da civilização ocidental. E aqui é muito comum nós estarmos inseridos nesse contexto de velocidade, de rapidez. Então, nesse momento também já vem crescendo cada vez mais o chamado Slow City, cara. São cidades lentas, né? E é engraçado porque esse nome cidade lenta, ele lembra muito São Paulo, sabe? Essas cidades que nós já estamos convivendo, que é a lentidão do trânsito, mas é exatamente o oposto disso. Slow City seria
aquelas cidades que são classificadas como isso, claro, teriam que ter poucas pessoas, aquelas cidades onde as pessoas usam muito mais um trajeto que consiga desfrutar da paisagem, consiga sentir, de fato, o prazer em estar passando pela cidade. E não como hoje em dia a gente vê, né? Aquela galera que não vê a hora de chegar logo no lugar. Então a cidade passa como se fosse despercebida, sabe aquela cidade? Hoje em dia as pessoas coadjuvantes, né? Hoje em dia as pessoas não pegam fila de 20 minutos e já estão morrendo, né, cara? Pois é, a gente acabou desumanizando a cidade. A cidade que surgiu como justamente, talvez a maior obra humana, né, que arte, que vai, enfim, fica aí para toda a posteridade, acaba se tornando um local que atrapalha, sabe? Um local que você quer passar logo, quer chegar logo no seu ponto de destino. Então, o Slow City é justamente isso, é tentar construir cidades, e é coisa séria, é política mesmo, né? E outra tentar construir cidades com menos velocidade, menos barulho, menos poluição, né? E outra, é você se conectar com as pessoas, né? Não sei quando, às vezes você lembra, mas quando a gente era pequeno, que a gente passava, ia viajar com o pai e com a mãe de carro, eu falava, olha, Lucas, tá vendo aquele carro? Aí você falava assim, tô. Eu falava assim, você nunca mais vai ver essas pessoas da sua vida. Desde aquele momento, cara, lembra disso? Cara, olha como a criança tem essa percepção disso. E tanto é que o próprio... Tem um jornalista famoso, ele chama Carl Honoré, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele que foi o grande difusor desse movimento, né? Ele escreveu um livro que depois virou best-seller internacional, que falava justamente sobre isso, tentando divulgar o movimento, mostrando um pouco dessa cultura. Ele tem até uma apresentação no TED Talks, né? Que a gente até assistiu para poder falar um pouco melhor sobre isso. E incrivelmente, mas eu confesso que para tentar escutar mais rápido, eu adiantei, cara. Você acredita nisso? Caramba, coloquei naquela velocidade de 2 vezes, sabe? Para poder ver mais rápido, com justamente esse medo de você tá perdendo tempo, cara. Não sei se tem essa sensação. E ele já fala bastante rápido. É um TED Talk de 2005, que inclusive eu nem sabia que existia TED Talk em 2005. Então, pra quem não sabe, TED Talks é muito bom, recomendo super. TED Talks é uma plataforma que você consegue ver vídeos de todos os tipos de assuntos importantes, vamos falar assim. Não é um YouTube que você vai ver coisas que não vai agregar valor a ninguém, sabe? E sabe o que significa TED Talks? Eu lembro, acho que era mais ou menos assim, era tecnologia, entretenimento e design. Por isso que eles têm toda essa pegada artística, sabe? Legal, interessante. É muito louco. Então, mas tem outros slow, não tem? Tem, em contrapartida tem o slow travel. Por exemplo, hoje em dia, não sei como que é a rotina de quem tá ouvindo, mas você trabalha o ano inteiro, você estuda o ano inteiro, você pega férias, você fala assim, não, eu vou economizar, eu vou pra fora. Vou tentar fazer uma grana, vou fazer um mochilão, não sei o quê. Mas assim, essa ideia do slow travel é você rejeitar essas ideias de turismo mesmo, desse turismo, como você diz na palavra, e incentivar o ser humano a experimentar ambientes locais, porque tem muita coisa boa no nosso redor que a gente acaba não percebendo, entendeu? Então você tem um contato com a natureza, por exemplo, não sei, tipo, Mojimirim, quando a gente morava em Mojimirim, lembra? Tinha coisas ao redor de Mojimirim que a gente nem percebia, que era muito bonito, entendeu? E você acaba indo pro outro lado do mundo, mas você não vê as coisas ao seu redor, é engraçadíssimo. E tem uma das coisas que também pega muito ao fazer uma viagem, geralmente as pessoas acabam criando aqueles roteirinhos tradicionais, né, do roteiro de Instagram. Sabe aqueles roteiros de Instagram? Engraçado que você compra, né, você compra o roteiro antes de ir pra viagem. Pois é, e aí aquele roteiro de Instagram, que já tá, você tem que tirar aquela foto, tem que ser com aquele fundo, sabe? Tem que esperar acontecer aquele fenômeno, você tem que passar e visitar aquele café. E as pessoas esquecem, cara, que existe uma vida local, existe uma dinâmica cultural, existe um conjunto de elementos que estão lá, tanto na paisagem, quanto até de forma subjetiva, na maneira como as pessoas falam, a maneira como as pessoas comem, enfim, que a pessoa acaba não experimentando. Então volta, por exemplo, de uma grande viagem, e aí no meio de uma conversa, você, como é que é aquele lugar lá? A pessoa, poxa, tem um grande monumento no meio, depois tem... Mas espera aí, mas e o lugar? Como é que é? O lugar eu não prestei muita atenção, mas eu vi que tem um monumento, sabe? Então perde um pouco o prazer de poder estar, sabe? Se sentir vivendo em outro local. Exatamente. Isso é legal, cara. Por exemplo, temos também o Slow Money. Slow Money nada mais é do que você trazer de volta esses valores para a terra, os valores iniciais de onde surgiu. Por exemplo, você não vai investir... Existe hoje investidores de todos os tipos. E acabam investindo em multinacionais que às vezes não agrega valor algum para melhorar a sociedade que a gente vive, sabe? Então, esse slow money é mais você incentivar investimentos em microempreendedores locais que produzem comidas orgânicas ou que se preocupem em ter um impacto positivo no meio ambiente, sabe? Isso é tipo aquelas economias locais, né? Exato. Criar um desenvolvimento local. O dinheiro, muitas vezes, ele é produzido num canto, aí ele vai
viajar, sabe, de um outro lado do mundo em instantes e acaba se transformando em outra coisa. Então, perde-se, né, cara? É uma drenagem de dinheiro, de drenagem de capital. Esse slow money, né, que chama? Slow money. Ele também é uma das coisas que faz você pensar um pouco, porque, por exemplo, o dinheiro nosso a gente deixa no banco, né? Sim. E a gente não pensa, por exemplo, no mercado local, em consumir produtos locais. Então, cada vez mais a internet propicia a compra de produtos baratos e produtos que vêm de lá de longe, que a gente fica pagando o mais alto valor para chegar cada vez mais rápido. Os produtos da China. Então, e aí acaba perdendo um pouco essa noção do que é de fato, o que significa uma compra, né? Sendo que a contribuição para os locais, aos arredores de onde você vive, é o que realmente vai impactar na sua vida, né? Pois é. Esse jornalista, esse Carl que difundiu o termo, ele até comenta que ele ficou muito surpreso com a boa aceitação que esse documento teve, esse documento como se fosse um livro, como se fosse um documento oficial de fundação do movimento. No mundo corporativo, cara. Porque o mundo corporativo tem essa coisa de velocidade, produtividade. E ele falou que hoje, muitas vezes, ele faz palestra para o mundo corporativo justamente porque esses funcionários, diretores, então, nos vários escalões da empresa, querem aprender a como usar melhor o tempo. Porque o tempo para eles é algo tão precioso que todos eles têm família, né? Tem uma contrapartida em casa, tem uma contrapartida cultural, tem interesses diversos. E também não querem perder tempo na empresa, que é um tempo inútil, entende? Então, perder um tempo, gastar o tempo de forma que ele seja ganho de qualidade, não somente ganho de quantidade. Além disso, você ganha produtividade, né? É cientificamente provado que você ganha produtividade quando você usa bem o seu tempo. Por exemplo, eu tenho experiência de trabalhar em escritórios em empresas grandes. Cara, é uma loucura. Você sai de uma reunião, por exemplo, você tem uma carga horária de... Vamos falar que a pessoa vai trabalhar 8, 9 horas por dia. Você sai de uma reunião, entra em outra. Sai de outra, entra em outra. Sai, vai almoçar, volta, tem café. Volta, tem que conversar com uma pessoa para entregar um resultado. Você não consegue parar, você faz tudo no piloto automático, entende? Isso, e aí isso acaba já sendo mais improdutivo, concorda? Se a ideia é tornar as empresas locais, os centros de produção, seja de informação, seja de algum produto, de uma forma eficiente, se você gasta muito tempo com coisas que de alguma forma não acarretam uma consequência positiva, tanto para o trabalhador, né? Você não pode pensar somente na linha produtiva, não só no resultado em números, mas e o trabalhador, né? E o funcionário? Para quê, então? É para ter somente números? Então tem que ter essa contrapartida humana, né? E quando você faz muito trabalho no piloto automático, você perde o tempo de você conseguir trazer soluções novas para os problemas cotidianos, entendeu? Você não inova, porque hoje a chave é inovar. Pois é. Né? Daqui para frente, tem que inovar, porque se não inovar, até os nossos recursos são limitados. Então você perde uma empresa, uma quantidade de pessoas a menos pensando em soluções novas, entendeu? E você comentou da sua experiência em escritório, cara, eu que sou professor em sala de aula, é a mesma coisa, é uma rapidez, né? Então as aulas elas são cronometradas, é preciso cumprir determinado tipo de conteúdo num curto período de tempo e ao mesmo tempo tem que dar conta de N outros fatores dentro da sala, tem que tirar a dúvida dos alunos, tem que resolver os exercícios. Então existe um conjunto de coisas para se fazer que no final das contas você depois se pergunta, mas o que acabou de acontecer aqui, né? Foi uma aula sobre o quê? Então pera. Então ao longo do tempo também a educação vai sendo incorporada a essa velocidade, né? E esse fast food acaba se transformando em fast um monte de coisa. Então, esse slow acaba tentando fazer o caminho oposto, entende? É tentar desacelerar esse mundo que se tornou cada vez mais rápido e, de alguma forma, também cada vez mais chato, né, cara? E eu acho que esse sentimento de desaceleração tá dentro de todo mundo, só que as pessoas não percebem ainda. Por exemplo, o brasileiro que mora de norte a sul, de leste a oeste, sempre vai encontrar alguém que vai falar, pô, eu tô vivendo ou tô apenas existindo, sabe? Uhum. Porque o tempo passa tão rápido que a pessoa não percebe mais, a pessoa não se vê mais aproveitando a vida. Então, hoje, pode ser que não faça tão falta. Você pode, tem que fazer isso aqui para ganhar aquele dinheiro ali, para comprar aquele produto ali. Só que mais para frente, você vai olhar para trás e fala, caramba, por que eu passei tanto tempo fazendo esse tipo de vida, sabe? E eu acho que, eu também penso assim, não deve ser pura coincidência, eu não sei, mas a experiência que eu tenho empírica é, a maior parte das pessoas que eu converso, que já passaram pela carreira profissional, já estão aposentadas, sabe? Já são as pessoas idosas. Com todos que eu converso, as pessoas olhando para trás sempre falam, Exato. né? Aproveite a sua vida, aproveite, sabe? Dê tempo ao tempo.
muitas vezes, né, tem um problema, o que as pessoas falam pra você? Espera, dá um tempo que vai resolver. O tempo é a solução de tudo. A gente quer resolução rápida. É isso, então o tempo sempre foi um problema humano, né? Só que parece que após a Revolução Industrial o tempo se tornou recurso, né? Sabe aquela expressão, o tempo é dinheiro? E aí, se você estiver em casa sem fazer alguma coisa que é considerada produtiva por essa economia, acaba sendo... Pô, é perda de dinheiro, então? Significa dizer que eu tô simplesmente perdendo a possibilidade de ganhar dinheiro? Tem pessoas que se sentem depressivas, né? Por se sentirem não produtivos em algum momento do dia, sabe? Quando você passa na universidade, tem uma série de coisas para você fazer. Quando você acha que você tira 1 hora para descansar, para ler um livro, ou para... Cara, tirar um cochilo que seja, porque é necessidade humana. Você acorda se sentindo culpado. Eu me sentia culpado de final de semana não estar estudando, cara. Olha isso. Então, e eu converso com alguns alunos que eu tenho no pré-vestibular e eles perguntam pra eles, ei, como é que tá a rotina de estudo? Vamos conversar sobre... E a resposta é sempre essa, Lucas, tá super corrido. É sempre assim, Lucas, tá super corrido, tô atrasado não sei quantas semanas aí de estudo de geografia. E o outro fala, ou o outro lado, Lucas, já desisti, já tô me matriculando no próximo ano, porque não consegui dar conta, sabe? Então é absurdo, cara. Essa vida corrida tem muitas características negativas, cara. Vai te trazer problemas sociais, você não vai conseguir se relacionar com seus amigos, com a sua família. Por exemplo, problemas de relações com o seu parceiro, sua parceira, com os seus pais, sabe? É incrível. E além dos problemas de saúde, né, cara? Porque você começa a se estressar de uma certa maneira que você não consegue mais retornar. Isso acaba criando o que tem muitos jovens hoje, crise de ansiedade. Claro, sem dúvida. Tem aquela síndrome de burnout também, que é muito famosa, né, no meio empresarial, no meio corporativo, mas enfim, todo mundo que experimenta uma relação de trabalho sabe disso, né? É uma síndrome de você estar esgotado, você está estressado, você não aguenta mais. E a nível de... E engraçado porque esse movimento slow, ele não prega apenas uma tentativa de você desacelerar na vida adulta. A vida, né? Toda. A todo instante. Desde quando você é uma criança até o momento onde você, enfim. Então o movimento slow, é desacelerar, cara, é viver, sabe? É gastar o tempo com você, gastar o tempo com a vida. Isso é extremamente prejudicial para criança e jovem, principalmente. Porque o pai e a mãe acham que vai criar uma super criança. Então a criança tem que fazer tudo da maneira mais perfeita e imediata. Então a criança se sente numa pressão que ela não consegue sair. Então quanto mais ela faz, mais os pais esperam da criança isso. E uma criança que chega assim na idade adulta, vai chegar com uma série de problemas psicológicos, entendeu? Claro, e a rotina. Há um tempinho atrás eu estava conversando sobre uma rotina de estudo, enfim, com os jovens. Eu sempre gosto de fazer isso no começo do ano. E o que ficou muito claro para mim os jovens, eles têm muita atividade durante a semana. Então, eles chegam em casa, tem várias coisas para fazer e parece que não existe um tempo em que eles podem sentar e relaxar, sabe? E eles falam, Lucas, eu consigo dormir meia hora por dia porque a outra meia hora eu tenho que estudar e depois que eu tenho que estudar eu tenho que ir pra natação, depois eu vou pra academia, depois eu faço minha aula de não sei o quê, sabe? Então, eles já começam a ser incorporado essa rotina rápida desde cedo. E aí, quando chega na fase adulta, esse jovem já tá, enfim, você cria uma competição, que o seu filho vai ter que ser melhor que o filho do vizinho, que o filho da sua amiga. Então, você vai querer criar um super jovem, uma super criança, que vai ter que ser o melhor, mas não necessariamente o melhor. Entendeu? Porque chega nas grandes posições das empresas, não é a pessoa que teve o maior desempenho na escola, é a pessoa que mais consegue lidar com as emoções, sabe? São uma série de fatores que você chega depois e você vê que não é nada daquilo que você passou por isso. E outra, a escola, a universidade, o mercado de trabalho e enfim, outras várias coisas, acaba sendo muito mais um grande teste de resistência para os alunos e para os profissionais e para os estudantes do que de fato um momento ou um local onde eles podem desfrutar do conhecimento ou entender o seu papel dentro de uma economia e como que isso resulta numa cadeia de eventos a um progresso humano, sabe? Vou dar um exemplo para você. Quando eu estava estudando na época da universidade, logo que eu terminei fazendo mestrado, eu tive que conviver com a seguinte notícia: eu tenho que terminar uma dissertação de mestrado em 2 anos, né? E aí, conversando com N outras pessoas que vivem esse período da pós-graduação, todos eles, cara, sem exceção, por algum momento passam por uma crise de ansiedade, com medo de não dar tempo, né? Os prazos, enfim. O meio acadêmico ele é muito corrido. E aí, falando sobre isso, eles estavam comentando sempre que as grandes contribuições científicas, claro, obviamente de um passado não tão remoto, mas ainda assim, estou falando de séculos, né, eram de momentos onde uma dissertação, mestrado, tese, doutorado, levava anos, décadas, né? Então, por exemplo,
alguns pensadores, sociólogos, filósofos, enfim, desenvolviam suas teses ao longo de 20 anos, por exemplo, né? Você é obrigado a fazer 2 anos. Como que é possível 4 anos de doutorado e 2 anos de mestrado você criar um grande impacto, né? E os professores universitários reclamam disso, os diretores de empresas reclamam disso. Então, cara, parece que é uma coisa generalizada. E aí, como poder desacelerar, então? Sabe? Como poder retornar a um... Será que seria nós mudarmos para o campo? Sei lá, voltar para o campo e voltar a pegar fruta do pé e ficar sentado na beira do rio e abandonar a nossa economia da tamanha complexidade? Eu não vejo assim, sabe? Eu vejo como uma tentativa são passos, sabe, que você vai tomando ao longo do tempo, que esses passos vão criando em você uma sensação de que é possível você mudar pequenas coisas do seu dia e, sim, no fundo, eu acho uma que todo grande mundo vai mudança, concordar, né? que você, pelo menos sabendo da existência desse tipo de correria da sua vida, já é uma grande coisa, né? É uma semente que você planta. Mas, assim, eu tenho uma amiga que era da minha sala, da química, né? E ela sempre falava, eu sempre ficava meio que... Eu achava que era estranho, porque ela sempre falava que a época de ensino médio dela foi a pior época da vida dela. Por exemplo, eu não fui assim. Como é que foi o seu ensino médio? Você sentiu tanta pressão? Porque, assim, a gente não foi muito cobrado, né? Não. Eu não fui muito cobrado, você não foi muito cobrado, e eu vejo assim, eu olho pra trás e falo, nossa, que época boa da minha vida. Hoje em dia, aconteceu uma mudança tão Exato. drástica, né? Que eu já tive experiência em escola, por exemplo, pra dar plantão pro pessoal, e eu vi que o pessoal pedia socorro no plantão, sabe? É uma aceleração tremenda que faz com que o aluno consiga ter uma experiência muito ruim do que é, de fato, Exatamente. a educação, o conhecimento, né? E aí vai para a universidade depois com essa visão negativa e acaba sendo empurrado para o mercado de trabalho e aí acaba, enfim, se enrolando e quando vê tá com os seus 50 anos e não passa, Não, porque e não eu lembra fiquei de pensando, nada. porque essa Entende? pessoa passou pelos mesmos locais que eu, ela entrou no mesmo local que eu na universidade, se formou no mesmo curso, né, no caso, e, por exemplo, eu não tive essa experiência que ela teve. Por que ela precisou passar por isso, sabe? Ela não precisava, simplesmente não precisava. E aí, pensando nisso, agora voltando um pouco para o nosso podcast e o seu nome, nós pensamos em trazer essa cultura por trás, né? Então, o Slowcast seria, numa brincadeira, claro, com palavras, um podcast com essa pegada mais de desacelerar, sabe? Então, o nosso podcast consiste basicamente em trazer algumas notícias que foram publicadas ao longo da semana. A nossa data de divulgação do podcast é toda sexta-feira, a gente vai fazer semanalmente isso. E aí selecionamos notícias durante a semana, notícias que talvez passaram batidas, informações, eventos que podem ter acontecido e talvez decorrer dos dias passaram de alguma forma despercebido, ou tiveram um grande impacto e talvez ninguém ficou uma conclusão clara sobre isso. Então a nossa função aqui é essa, e única, que é, na sexta-feira, tentar trazer para vocês algumas notícias de qualquer área, pode ser de política, de economia, de cultura, de entretenimento, Descubra. o que for. Isso, vai ter, de alguma forma, toda semana vai ter uma coisa diferente. E a gente vai fazendo isso que a gente fez hoje, sabe? Cada um vai dando o seu posicionamento, vai trazendo informações que pegaram de várias fontes diferentes. Nós podemos deixar como recomendação de leitura, alguma notícia que nós usamos para basear a nossa argumentação. Então a ideia é fazer uma coisa séria, mas ao mesmo tempo também deixar com que isso vá nos levando, né? E aí você, no seu tocador oficial aí que a gente vai deixar para vocês colocam aí, vai ouvindo, deixem seus comentários, coloca algum ponto que vocês gostariam que a gente pudesse debater um pouco melhor. Quem quiser fazer sugestões de notícias, coisas que gostou de ouvir ou teve dúvidas, manda pra gente, nós vamos deixar depois o e-mail nesse primeiro podcast aqui, e aí você consegue com isso entrar em contato com nós. Tem alguma mensagem? Eu ia falar que a ideia é trazer as notícias, não só a manchete, né? A gente vai abrir e a gente vai definir os termos que às vezes você acaba lendo e não entendendo. Você vai no automático, né? Como a gente falou até agora. Então a gente vai trazer isso de uma maneira mastigada e que force as pessoas a pensar também, entendeu? Isso. E como é o primeiro episódio, nós gostaríamos que vocês continuassem, né? Sigam o nosso podcast, eu acho que não é nada difícil e acho que contribui um pouco aí para você conseguir adotar um pouquinho essa cultura que temos feito isso e vem tendo bons resultados. Uma outra vez nós podemos falar o que a gente já conseguiu fazer e vem proporcionando um pouco de bem-estar maior. Foi um prazer, né, participar desse primeiro podcast, me apresentar para vocês. Espero que a gente consiga caminhar aí juntos e adquirir o máximo de informações possível.
Então fechou, Falou, gente. abração, até semana que vem.